Olá, você está no Conversa Significativa, o bate-papo que costumava acontecer sempre na última sexta-feira do mês, às 4 horas da tarde, onde a ideia era trazer aí pessoas que são reconhecidamente aí no mercado vistas como pessoas diferenciadas aí que têm uma grande experiência e conhecem do assunto que estão trazendo para um bate-papo para que a gente possa se inspirar e crescer com esta conversa, né? Ser uma conversa que realmente seja significativa. Estou brincando aqui que costumava acontecer, a gente vai voltar para essa programação, é que nesse mês aqui a gente acabou gravando não uma, mas 3 conversas significativas, 2 foram à noite, uma não foi na sexta-feira, na última sexta-feira do mês, então fizemos algo diferente aqui. O Conversa Significativa tem 2 apoios, preciso passar os 2 apoios aqui rapidinho, e aí a gente já vai para o nosso convidado, desta vez da noite. Estamos gravando à noite aqui. Primeiro apoiador nosso, o Software Zen. Para quem não conhece o Software Zen, acessa lá softwarezen.me. O Software Zen é uma plataforma de ensino onde os facilitadores, os professores, as pessoas que estão lá com seus treinamentos são pessoas que têm muita experiência de mercado, né? Então, não é um lugar onde as pessoas levam métodos e frameworks propriamente dito, mas é a experiência deles com tudo isso, para que você consiga crescer baseado ali no que essas pessoas estão aplicando de fato nas suas empresas. É um local para você fazer muita troca, ter muita conversa. O nome Conversas Significativas até vem muito do que acontece lá. É inspirado neste lugar, o softwarezen.me. E a Inoveflow, que é uma consultoria de Business Agility, a ideia é ajudar as empresas aí a se adaptarem e alcançar os resultados que elas precisam conquistar no seu dia a dia. Se quiser saber mais sobre a Inoveflow, é só acessar o número 9flow.com, inoveflow.com, e você vai descobrir ali o mundo todo ali sobre Business Agility. Será um prazer tomar um café com você, bater um papo aí, falar de agilidade de negócios. Hoje, a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui sobre algo que eu tenho ouvido já faz um tempo, que nós temos assim uma deficiência no mercado, que é a liderança. E aí, para falar de liderança, eu estou com um cara que eu gosto de brincar aqui, que ele não é só um caco, né? Ele é um caco experience, assim, né? É muito mais que um caco. Boa noite, Caco, tudo bem? Boa noite, Leandro. Boa noite a todo mundo aí que está ouvindo, quem vai ver aí depois na gravação. Prazer, né? Uma satisfação estar aí contigo. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Eu estava vendo aqui, faz um ano que a gente trouxe um tema similar a esse no Conversas também, no Conversas Significativas. Legal. Foi em maio do ano passado. E foi muito especial, assim. Eu acho que foi uma das maiores audiências que a gente teve, assim. Foi muito legal. Então, bora repetir esse papo aí. Eu queria, para te provocar aqui para a gente começar, depois te deixar solto aí para você apresentar, eu queria te fazer uma pergunta, até como incentivo para quem está participando ao vivo aqui, porque o nome é Conversas Significativas. Quem nunca participou aqui do Conversa Significativo, a ideia é que as pessoas que estão no ao vivo aqui interajam, né? Que elas se sintam à vontade também para fazer suas perguntas. Se você quiser levantar a mão, abrir a câmera ali e perguntar diretamente para o Caco, sinta-se à vontade. Se você estiver aí de repente, aí está cuidando do filho, esse horário aqui, está em algum momento ali que não vai conseguir abrir a câmera e o microfone, não tem problema também, pode colocar no chat ali a sua pergunta que eu vou repassar para o Caco. Para começar, Caco, me fala, eu queria te provocar com 2 coisas, assim, ó. Que é essa tal de liderança e por que tem tanta gente falando que isso é um tema importantíssimo, que estamos com déficit disso, e depois acho que você vai migrar um pouquinho na tua fala aí para a autoliderança, né?
mas eu queria entender primeiro a liderança e por que que isso é importante, porque principalmente nesse momento que a gente está vivendo, isso é um tema relevante. Não, muito bom. Acredito que a liderança ela serve principalmente para a gente mover o mundo, né? Então, como todos vocês que estão aqui, né, com a gente, sabem, dificilmente você constrói algo sozinho, né, ou algo grandioso sozinho. Então, dado esse contexto, né, você vai precisar estar com pessoas, né, ao seu redor e a capacidade, né, de liderar e de mover essas pessoas, né, numa direção em comum, né, é o que acho que é a definição mais simples que eu tenho aí, né, de liderança. E eu vejo cada vez mais, né, que as pessoas estão chegando talvez despreparadas, né, muitas vezes nesse desafio de liderar os outros. E qual é a causa, né, que eu tenho visto e refletido bastante aí nos últimos anos, né? Por que que então é tão difícil liderar, né? Dado que tem tanto curso, a gente aprende tanto sobre isso, tem tantos livros ótimos, né, sobre esse conteúdo, tem muito vídeo, mas é na prática ali que a coisa pega. E o que eu tenho visto é que a maioria das pessoas, né, chegam nesse lugar de liderança, ou nessa cadeira, né, ou às vezes caem de paraquedas, ganham um presente ou um desafio, mas que acabam não conseguindo se autoliderar, né? Quando elas olham para si mesmo, não tem uma clareza, né, sobre direção, caminho, né, e várias questões, né, que precisam ser observadas, né, quando o assunto é liderar a si próprio. Então, dificilmente alguém que não consegue, né, liderar a si próprio, né, vai conseguir liderar grupos, ou liderar iniciativas, investimentos, ou criar movimentos aí no mundo. Então, por isso que eu acredito que esse tema é tão relevante, ele sempre vai ser, na minha visão, ele foi sempre relevante, mas principalmente no cenário que a gente está agora, eu vejo uma carência grande de líderes, né, e aí onde a gente conecta aí com o tema de autoliderança, que é o que a gente vai, né, explorar hoje, que é na minha visão, o principal habilitador para qualquer líder. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito, uma vez me deram a definição de o líder é aquele que sabe lidar, né? E aí nessa linha, a autoliderança seria lidar consigo mesmo? Seria alguma coisa do gênero, assim, talvez. Na prática, minha definição de autoliderança é que é a habilidade de você liderar a si mesmo, independente das situações ao seu redor. Porque muitas vezes nunca vai ter o cenário perfeito, né? A gente sempre procura, quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, a gente fala, não, pô, mas não deu certo porque é o cenário lá da empresa, porque é o cenário econômico, porque é o cenário X, porque tal coisa aconteceu, né? A gente bota muito a responsabilidade num fator externo. E a minha visão é, cara, se uma pessoa que se autolidera, ela vai dar certo, independente se está chovendo, se está com sol, se tem crise, se não tem crise, ela vai avançar. Liderança no estilo Nelson Rodrigues ali, né? A vida como ela é, isso aí, né? Isso aí, dá para dizer que poderia ser não uma chamada aí, né? Liderança no estilo Nelson Rodrigues. Muito bem. Então, conte-nos mais aí. O que que você tem para contar para a gente aí? Lembrando, pessoal que está aqui ao vivo, se tiver dúvida, se quiser falar alguma coisa, perguntar, fica à vontade, levanta a mão. Eu vou passar a palavra para você. Se tiver com dificuldade aí de abrir o microfone, ou melhor ainda, o microfone e a câmera, escreve no chat ali, eu leio aqui para o Caco e a gente segue dessa forma. Diga, Então Caco, vamos lá. Eu conte-nos. vou compartilhar a tela aqui, e já quero ouvir também o pessoal aí, né? A gente fazer uma pesquisa rápida, né, do que o pessoal também está percebendo. Então, vou compartilhar minha tela, depois só me confirmem aí se está aparecendo a tela aí para vocês. Apareceu. Perfeito. Então, eu consigo visualizar vocês aqui, visualizar o chat também. Então, bora lá.
Então, a gente está aqui, e uma das bases aqui do nosso conteúdo hoje, né, é o livro Essencialismo. E quando a gente fala, né, do autoliderança, a gente fala, né, sobre prioridades. Uma das frases, tem várias frases que eu vou trazer desse livro, que é basicamente meu guia de vida aí, é que se não estabelecermos prioridades, alguém fará isso por nós. É isso, quem trouxe é o Greg McKeown, né, no livro Essencialismo. E quando eu vou trazer esse tema, né, para mim esse é um dos aspectos principais aí, dos desafios, né, da autoliderança, é definir a sua prioridade. Vou trazer algumas dicas. Então a gente está aqui, né, para o nosso evento. Então quem talvez, né, não me conheça ou conheça pouco, né, eu sou Kanban Expert, já trabalhei, né, em vários contextos aí, várias empresas pelo Brasil, levando agilidade, gestão. E no ano passado abri a minha própria empresa, que é a Caco Experience, e onde lá hoje, né, eu sou mentor e tenho formação Kanban Expert pelo Agile Institute Brasil, em parceria com Coletivação. E também sou autor do livro Jornada Kanban na Prática. O Quaraci, que está com a gente aí também, é coautor, né, nesse livro, e é um livro que trouxe bastante referência para o mercado. Além disso, né, eu sou o Caco que vive a vida, então, né, quem quiser me seguir, já pode, né, me acessa lá no Instagram, @CacoXP, ou aponta o celular aí para esse QR Code. Então lá eu compartilho bastante também do meu estilo de vida, aprendizados, que vocês podem, né, se inspirar aí. Também tem muita lugar bonito, comida, então coisas aí que vocês vão, né, se inspirar para a vida. E eu queria saber de vocês aí, né, dado essa introdução que a gente fez, né, sobre autoliderança, quais que vocês acreditam, né, ou quais são, na visão ou na vida, na realidade de vocês aí, os principais desafios, né, para se autoliderar? Então, quem quiser pode abrir o microfone ou, né, coloca aí no chat para a gente ter uma noção aí e uma perspectiva aí sobre a visão de vocês. Hoje, né, qual que é o principal desafio de vocês aí em relação à autoliderança? A Daniele trouxe ali disciplina. O que mais aí, pessoal? O Leandro trouxe ali tempo. A Flávia trouxe ali conciliar a vida familiar e profissional. Né? Esse é um aspecto que a gente vai abordar aqui. Tem uma forma. A Camila trouxe um ponto interessante ali de saber ter conversas difíceis. O Carlos trouxe liderança externa exercida sobre, a liderança externa exercida sobre nós, né, os líderes, nossos líderes. Priorizar o que é mais importante no momento da vida, o Fabrício. A Karina trouxe ali definição das prioridades. O Paul trouxe aliar-se com o medo. Gostei dessa aí, hein? Aliar-se com o medo. Se não tem medo, vai com medo mesmo, né? Não, se tem medo, vai com medo mesmo, é tipo isso. A Lilian trouxe ali o excesso de demandas profissionais e pessoais. O Amun trouxe saber dizer não. Essa aí nós vamos aprofundar um pouquinho aqui, tem um segredo por trás aí que vai ajudar vocês. Acho que é isso aí. Não, mas se alguém lembrar mais algum, vai colocando aí no chat. Então são temas, a gente vai abordar alguns desses, né, que com certeza acho que a gente vai conseguir de certa forma impactar todos esses que vão, né, conectar com vocês. Tinha um que apareceu agora só para mim aqui, o Quaraci, falou sobre a coerência entre o discurso e a ação. Então vamos lá. O que eu tenho aqui para vocês, né? Então até a definição de autoliderança, né, que eu trouxe ali é essa habilidade, né, de liderar a si mesmo, independente das situações ao seu redor. Então, o que isso significa? Né? Independente do líder da empresa, independente, né, do mercado, independente de qualquer situação. Né? E isso é o que vai trazer essa autoliderança e você conseguir persistir independente das situações. E o primeiro desafio aí que eu trago, né, em relação à autoliderança é o autoconhecimento. E o autoconhecimento aqui, né, talvez essa palavra, né, ela acabou sendo meio
banalizada assim nos últimos tempos, né? Principalmente atreladas às vezes ao tema autoajuda e autoajuda barata, né? E coisas que não agregam muito. Mas eu digo aqui que o autoconhecimento é uma das principais, né, chaves aqui para o caminho da autoliderança. E o autoconhecimento, ele vem em você ter uma visão ampla sobre você, né? Por isso aqui o espelho, né? O espelho é a versão mais clara, né, de você mesmo, né? Não tem filtro do Instagram, não tem, né, não tem algo, né, mudando ali, né, a sua versão. Só que muitas vezes, né, a gente se vê no espelho, mas não se reconhece, né, ou não se conhece. Então, e isso acaba dificultando bastante, né, o trabalho. Então, como que eu posso, então, ter autoconhecimento? Eu vou trazer aqui alguns aspectos para vocês, né, que podem ajudá-los. Então, a primeira coisa, né, é ter clareza da direção a seguir. Né, e eu trouxe aqui tem um barco à vela, que eu velejo, hoje de manhã até estava fazendo isso, e na vela tem é uma analogia muito clara, assim, que um veleiro, ele é movido pelo vento. Então, o vento, a gente não tem controle sobre ele. Né? O vento, às vezes, tem muito, às vezes tem pouco, às vezes vem de um lado, às vezes vem do outro, às vezes ele muda no meio do caminho. Então, independente do como vai estar o vento, a única coisa que eu preciso saber, né, e que eu tenho que ter clareza é da direção, ou seja, para onde eu quero ir. Por quê? Porque o caminho vai ser diferente, né, conforme o vento. Né? Se o vento está muito forte e está me empurrando, né, provavelmente vai ser uma jornada mais fácil, eu vou conseguir em linha reta. Né? Se o vento está contra, né, eu vou ter que ir em zigue-zague, né, porque eu não consigo andar reto contra o vento, mas eu vou em diagonal, né, e vou conseguindo cortar o vento. E ter a direção clara é o que vai me fazer sempre, né, me manter atento e escolher o melhor caminho. Então, muitas vezes, a gente atua muito, né, no estilo que eu chamo, né, naquele estilo Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente vai caindo em um monte de enrascada, em um monte de coisa furada, traduzida de oportunidade. Muitas vezes só por não ter clareza, né, de qual caminho queríamos ir. Né? Então, como não tínhamos clareza, qualquer caminho que vai se apresentar, todos os caminhos que vão se apresentando, né, pela nossa frente ali, eles vão sendo úteis e a gente vai experimentando. Eu acredito até que em certo momento da vida, né, principalmente quando a gente está no início da jornada ali, adolescência, né, os primeiros anos da vida adulta, eu acredito que até é muito valioso você fazer isso, né? Se deixar levar, porque isso vai fazer você conhecer coisas que você não sabia que gostaria de conhecer, né? Vai te gerar oportunidades. Mas com o passar dos anos, né, da vida adulta, você vai precisar começar a tomar escolhas. E aqui a escolha não é necessariamente, né, responder aquelas perguntas, o que eu quero ser daqui 5 anos, 20 anos, 10 anos, né? Eu acho super difícil de responder essas perguntas, né? Por mais que a gente às vezes tente. O que eu mais trago aqui como direção é para onde eu quero ir, né? Talvez é com quem que eu quero estar, né? Daqui qual tipo de pessoa que eu quero me tornar, o que eu quero impactar, né? Em relação ao trabalho, quais segmentos, né? Que eu provavelmente quero trabalhar. Então isso vai te ajudar a dar clareza, né, sobre as suas decisões, se as decisões que vocês vão tomar hoje vão te levar para aquela direção ou não. Assim como a vela. Né? No barco à vela você tem que tomar várias decisões ali a todo momento, mas você sempre toma a decisão em relação àquela direção que você quer ir. Né? Por quê? Porque você tem muito clara a direção. Então, as suas decisões são como, né, as ações que você faz ali no barco à vela, o ajuste na vela, né, o leme, a posição que você está no barco. Então, esse é um ponto importante, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco, né? Como você pode ter essa clareza. O outro é usar avaliações de perfil. Aqui eu trago 3, né? Mas existem várias. Então, queria saber de vocês aí, que estão com a gente, se vocês já usaram algum desses, né? Escrevam aí quais que vocês já usaram. Então, eu estou trazendo aqui o DISC, o Enneagrama e os pontos fortes.
Então, diz que ele fala sobre a dominância, influência, estabilidade, conformidade. É um estilo de avaliação de perfil, muitas das empresas usam. Talvez em algum processo seletivo que você tenha feito em alguma empresa, né, você tenha feito uma avaliação DISC, talvez você até tenha recebido essa avaliação do seu perfil lá. Ele ajuda muito. Esse foi um dos primeiros análises de perfil que eu usei para mim. A primeira vez que eu fiz o DISC foi em 2009, depois eu fiz 2012, e depois eu fiz mais recente, acho que foi 2018. Então, foi uma ferramenta que me ajudou bastante a entender bastante do meu perfil e coisas que eu poderia trabalhar, né, para evoluir. Ó, o Paraci trouxe ali que já usou o DISC e o Enneagrama, o Fabrício usou o DISC. Então, o Enneagrama é uma outra forma de você avaliar o seu perfil, de entender como você funciona. E uma coisa que eu acho muito legal do Enneagrama, ele traz, né, depois quem quiser aprofundar pode, né, anotar aí para fazer uma pesquisa, mas ele traz, se eu não me engano, são 9 perfis, e a grande sacada, né, quando eu usei o Enneagrama em 2014, foi que o Enneagrama ele não fala só sobre você, ele fala sobre você e como que você funciona com os outros. Então, são vários tipos, né, que o Enneagrama, que existem no Enneagrama, e ele fala, como é que você funciona com esse perfil, como você funciona com esse e com esse. Todo mundo tem, né, pensem aí comigo, né, quem não tem um tipo de perfil de pessoa que a gente tem dificuldade de lidar? Né? Todos temos, sempre temos algum tipo de perfil que temos dificuldade. Por quê? Porque a gente às vezes não tem a consciência. Então, são perfis diferentes, não são melhores nem piores, né? Só são diferentes. Então, esse é uma avaliação bem bacana. Até acho que tem até alguns testes gratuitos já que você pode avaliar, né? E vai te dar uma perspectiva. E um outro que eu gosto muito, foi um dos que eu usei mais recente, que é o dos pontos fortes do Gallup. Eu comecei a usar ele em 2018. Então, ele traz uma perspectiva muito legal sobre os teus principais pontos fortes, né? Que eu chamo das forças, né? Geralmente, a gente olha muito sobre a perspectiva de o que eu sou ruim e que tem que melhorar, né? Geralmente, toda avaliação de desempenho é assim, né? Alguém fala, beleza, você foi bom nisso aqui, né? Mas isso aqui, ó, esse, você gasta um montão de tempo e um monte de coisa que você tem que melhorar. E a lógica dos pontos fortes é, vamos olhar o que você é bom e vamos potencializar isso aí, né? E, inclusive, tem, né, dentro do Software Zen, até tem um curso do Ari, que é, né, profundo sobre isso, mas você pode comprar o livro físico e fazer o teste do Descubra Seus Pontos Fortes, ele vai te dar os teus 5 pontos fortes principais, e você já vai poder aprender como combiná-los, né, como usá-los aí a seu favor. Então, aqui tem algumas dicas, né, que você pode aplicar. Então, se você gosta, se você nunca fez nenhum desses testes de perfil, recomendo bastante você faça esse dos pontos fortes, né? Um livro barato, acho que 60 e poucos reais você compra ele na Amazon. Não compra o e-book, tá? Tem que ser o livro físico, porque o livro físico vem um código lá e aí você acessa na página 15 lá um link que você faz o teste e aí recebe o seu perfil. Tá? É uma avaliação bem legal. E entender o seu perfil vai te ajudar a entender como você funciona, porque muitas vezes alguém te fala, você é muito introspectivo, você, né, entra em todas, você é muito agressivo. Na verdade, provavelmente a característica que mais falam de você é um dos teus principais pontos fortes, só que qual que é a grande questão? Né? Você usa aquilo como martelo, né, e achando que tudo é prego, né? E aí, ou seja, você em alguns cenários atropela. Você não tem só essa força, você tem outras várias, né? Então isso te ajuda a descobrir que aquela ali é muito boa e que você tem outras muito boas também que você pode combinar, né, e te dá bastante relevância. Vamos lá, né? O outro é conecte-se com algo superior. Então, acho que sempre na jornada, né, existe várias maneiras, né, de interpretar isso. Então, tem pessoas que vão mais para o lado, né, religioso, tem pessoas que vão mais para o lado místico, né, tem pessoas que vão, né, para um lado mais esotérico. Enfim, tem várias possibilidades. Acho que o que eu entendo aqui é que a grande questão é você compreender como funciona, né, essa questão da energia e tudo que está ao seu redor, né, o impacto que a gente gera nas pessoas.
E eu acredito muito que existe algo além da nossa compreensão humana, né? Mas que toda vez que a gente faz algo de bom, né, algo impactante, né, para o mundo, isso gira e talvez um dia volte, né? Mas isso é uma das coisas que eu, né, acredito. E isso ajuda muito, né? Você, principalmente, me ajudou muito a desenvolver e confiar, né, na intuição. Então, existem várias maneiras, né, de avaliar o campo energético, existem vários estudos, né, que representam que a gente é um corpo que tem energia, né? Nessa imagem aqui representa, né, os chakras, que são formas de avaliar o campo energético, e isso tem muito a ver com nosso pressentimento, né? Muitas vezes você está numa situação e você percebe que, pô, isso está estranho, né? Tipo, nossa, tem alguma coisa errada aqui. Mas não tem nada te dizendo ali, né, no ambiente que está errado, né? Mas você começa a sentir algo que tem algum pressentimento ali que algo vai acontecer. Isso é tua intuição. Então, isso pode ser desenvolvido, né, para que você comece a usar isso, né, como uma força a seu favor. Então, é algo bem relevante, né, e recomendo, né, que você possa buscar entender mais. E a intuição, né, é a nossa percepção mais instintiva, né, um conhecimento imediato. Então, isso nos traz um pressentimento da verdade. Existe em todos nós, muitos, porém, não percebem a sua presença. Né? Quem trouxe isso para a gente é o Iso Rocha. Então, é como se fosse o nosso sexto sentido. Né? É um sentido ali que está ali, a gente pode usá-lo. Né? Muitas vezes a gente quer levar tudo para o lado racional, com dados e tudo mais. Acho que tudo isso é importante, mas você precisa combinar também com essa força, né, que está em todos nós. Então, isso ajuda, né, nos ajuda a ter o que a gente chama aqui, né, do autoconhecimento. E o último passo aqui é se comprometer com você. Eu gosto muito da lógica dos 4 compromissos, que é... E os 4 compromissos são, né, seja impecável com a sua palavra, ou seja, né, aquilo que você fala que vai fazer, cumpra. Né, aquilo que você verbalizar para você e para os outros, né, vá atrás, resolva. E se comprometa com aquilo que você fala. Não leve nada para o pessoal. Né, às vezes vão ter discussões, vão ter coisas que vão, de certa forma, tentar atacar você ou te ofender. Mas você pode deixar isso passar. Não tire conclusões, né, precipitadas. Muitas vezes a gente julga situações de forma, né, com algum viés e acaba rotulando muito as coisas. Então, tente colocar menos rótulos nas coisas e nas pessoas, né? E aquilo que talvez for diferente das suas percepções, né, deixe passar. E dê o melhor de si, né? Sempre dê o melhor de si. Então, com isso, a gente fecha aqui o bloco, né, do autoconhecimento. E vamos entrar no 2 aqui, que, né, dado isso, pô, entendi quem eu sou, com quem eu me conecto e com as pessoas ao meu redor, né, entendo como eu funciono comigo e eu com os outros, é o passo de você definir o que é prioridade. Eu trago aqui, né, essa é uma das primeiras versões, né, do meu mapa de prioridades, que foi quando construí ele pela primeira vez. Eu continuo usando ele agora atualizado, né, desde 2017, então já estamos em 2023, vários anos. E esse aqui é o meu mapa de prioridade, né, onde eu defino quem eu sou, né, um essencialista, né, intenso, que prioriza a família. E as minhas prioridades são essas coisas que estão ao redor, né, a família essencial, amigos e família, o cuidado físico, mental, o lado profissional e um ócio, o nada, o vazio. Isso, para mim, são as minhas prioridades, né? Hoje elas ainda giram em torno dessas prioridades, né? O que muda é o que tem dentro, mas essas são as minhas prioridades. E, geralmente, qual que é a grande questão? Né? Por mais que talvez até seja fácil, né, colocar no papel, descrever quais são as prioridades, mas como eu faço de fato, né, para que a prioridade seja a prioridade, na verdade, né? E, inclusive, foi uma das coisas que o Quaraci colocou lá, né, a coerência entre o discurso e a ação, né? A Flávia trouxe lá que era conciliar, né, a família e o lado profissional, né? O Fabrício trouxe ali que é priorizar o que é mais importante naquele momento da vida, né? A Karina também trouxe esse aspecto, a Lilian, o Amon trouxe o dizer não. Então, isso está muito relacionado a gente ter clareza da prioridade, né? Muitas vezes a gente faz muitos planos e tem
muito detalhamento sobre o que a gente tem na vida pessoal, na vida profissional, né, no trabalho. Mas a gente esquece de botar a nossa vida completa, né, no plano. E, né, dentro do essencialismo, uma das frases também que o autor traz é que quando abrirmos mão, ao abrir mão de fazer escolhas, permitimos que os interesses alheios, né, controlem a nossa vida, que foi aquela frase, né, que eu trouxe para vocês. Então, essa frase, né, ela está muito a ver aqui com a questão de a gente definir a prioridade. Por quê? Isso vai fazer com que a gente escolha e consiga ter clareza de dizer também o que não é prioridade para nós. E aí eu queria, né, perguntar a vocês aí, né, você sabe dizer não com elegância? Ou é estilo Jim Carrey, né, no filme Sim Senhor, né, que sai dizendo sim para tudo, né, e seja o que Deus quiser, né? Tem um estilo não martelada também, né? Como que é o não martelada? Não vou fazer isso, não sei o quê. Eu já vi ali. É, também tem esse lado aí. Bom, aprender a dizer não sem ser um soco, né? Parece. Ó, a Lilian está colocando que está aprendendo agora a dizer não. Mas geralmente falam pra gente, todo lugar diz, você tem que aprender a dizer não, você tem que aprender a dizer não, né? Dão feedback às vezes para a pessoa que se compromete com muita coisa ao mesmo tempo. Fala, eu tenho que aprender a dizer não. Mas, pô, é puta difícil dizer não. Né? Primeiro porque né, existem vários estudos que falam que o não é uma palavra não interpretada, né, pelo nosso cérebro. Né? Então, quando a gente fala assim, não pense numa elefante rosa. Aí, tipo, o cérebro vai trazer um elefante rosa na nossa cabeça. Agora todo mundo está pensando num elefante rosa. Então, por quê? Porque o cérebro não considera o não ali, né? E se a gente escreve, não fazer tal coisa, não fazer tal coisa, não fazer. Na prática, o nosso cérebro ele fica pensando em todas aquelas coisas e a gente acaba fazendo e gerando, né, uma baita carga cognitiva. É muito difícil dizer tudo que você não deve fazer, né, para que você faça poucas coisas. E o segredo, e tem um segredo aqui principal, que foi, né, o do livro Essencialismo, que trouxe para mim essa principal sacada, que é, o segredo é aprender a dizer sim. Né? E como que eu faço? Então, basicamente, quando você vai construindo o mapa, que é o que eu vou guiar para vocês aqui, é você tendo a direção clara. Pô, a direção clara é um dos aspectos que vão te ajudar a saber, pô, isso me ajuda aí na direção que eu quero? Sim, pô, então é algo que eu devo. É provável que eu deva dizer sim para coisas que me ajudam aí na direção que eu quero. Né? E a direção aqui possa ser, né, sua direção de carreira, às vezes é uma direção de saúde, às vezes você pode ter algumas direções aqui, né, correlacionadas. Então, ter a direção clara te ajuda. Pô, me leva para a direção que eu quero? Não. Então, provavelmente a resposta vai ser não. Mas eu não fico dizendo quais são as direções que eu não quero ir. Não, eu tenho clareza da direção que eu quero ir. Se vai ao encontro, a resposta é sim. Eu tenho critérios claros, né, do que é uma boa oportunidade. Então, muitas vezes a gente não tem clareza, né, sobre o que é uma boa oportunidade. Né? Muitas vezes a gente está na. Isso acontece, na maioria das vezes, em relação ao trabalho, em relação a oportunidades extras, ou até trabalhos voluntários. Então, é importante que você tenha. Esses critérios. E use os seus critérios. Né? Uma das coisas é que muitas vezes a pessoa não tem, né? Até tem critérios, desenha critérios claros, mas não respeita. Né? E aí o que adianta? Então, a gente vai aprender aqui, beleza, pô, entendi que eu posso ter os critérios claros e que esses critérios vão me ajudar a ser meio que o filtro, se estão lá nos meus critérios, é provável que eu deva dizer sim, se não estão lá, é provável que eu deva dizer não. Como que eu posso criar, então, né, esses critérios? Então, o próprio, dentro de uma frase que tem dentro do livro, metade dos problemas da vida decorrem em dizer sim depressa demais e não dizer não cedo bastante. Então, qual que é a lógica, né, principal por trás do essencialismo? Fale sim devagar e quando for para dizer não, diga não rápido, né? E geralmente a gente faz o contrário, né? A gente se compromete muito rápido
e depois, às vezes, daí tenta se descomprometer, mas aí dá um puta trabalho. Então, uma das dicas principais aqui é você atrasar também a sua resposta, né? Para quê? Para que você possa ter, se você é o tipo da pessoa, né, que se emociona, né, nas decisões ou toma muita decisão por impulso e que talvez é uma característica sua muito boa para vários aspectos, mas que acaba às vezes te prejudicando porque você se compromete com coisa demais, você pode, né, colocar sempre uma dica aqui que você pode fazer é, pô, deixa eu pensar sobre isso, né? Quando eu posso te dar essa resposta, né? Às vezes, se é no mesmo dia, fala, pô, posso te dar essa resposta daqui uma hora? Posso te dar essa resposta amanhã? A maneira, essa técnica de atrasar a sua resposta, né, é uma ideia de garantir que você não vai se ferrar sozinho, né, e não vai se sobrecarregar de bobeira e poder usar o seu filtro, né, para entender se é uma boa decisão. E aí, né, a gente entra no quando a gente fala de prioridade, a gente fala muito sobre qualidade de vida, né, sobre o que é prioridade, como eu equilibro, né, o trabalho e o profissional. E aí eu queria que vocês fizessem um exercício e anotasse, né, talvez num papelzinho aí para vocês, ou quem se sentir confortável, né, e quiser colocar no chat também, mas talvez seja algo mais pessoal, é o que você valoriza na vida e quais são as áreas da vida que você gostaria de dedicar mais tempo e não consegue. Então, vou dar uns 2 minutinhos aí para que você possa, né, pensar sobre isso e descrever aí. E se alguém se sentir confortável, quiser colocar para a gente no chat, também vai ser super legal. Aí eu vou colocar aqui, Caco, saúde, cara. Eu acho que eu preciso fazer mais exercício. Infelizmente eu não tenho um oceano à minha porta, não dá para velejar, mas isso também não é desculpa, né? Tem outras maneiras. Eu, eu, eu acho que saúde é algo que eu gostaria de dedicar mais tempo aí. Ó, então, o Leandro colocou saúde, o Amun colocou ali cuidar da casa, Rosângela trouxe ali, se a família está bem, eu consigo seguir mais criativa. Né? Então, que tem um impacto, né? Quando as áreas ao seu redor estão boas, né? Você consegue avançar bem. Né? O Lucas trouxe ali, valoriza a família, amigos, a simplicidade. Gostaria de dedicar mais tempo ao espanhol. Ó, o Amun colocou ali, ler livros. Ó, a Flávia, né? Ler livros e estudar. Então, geralmente, a gente tem clareza. Ó, o Carlos trouxe ali, que valoriza a família, queria dedicar mais tempo à música, né? Instrumentos. Qual instrumento aí que você gosta de tocar, Carlos? Ó, o Paul trouxe valoriza o tempo, a saúde e a música. Ó, o Carlos toca violão. Um negócio que eu sempre. Quando eu devia ter aprendido quando era criança, né? Hoje eu já desisti de aprender a tocar um instrumento musical. Ó, o Paul é baterista, aliás. Aí, O nome legal. já é de músico, né? É, já dá para formar uma banda aqui já. Aí. Paul Anderson. Ó, mas vamos lá. Então, essa é uma pergunta, né? Quem talvez não conseguiu, a gente, né, já deu uns 3 minutinhos. Então, é uma questão que você pode. Dorme com essa. Talvez amanhã volta, tira o print aqui, né? E volta com essa aí amanhã, que, né, eu acho que vale a pena gastar um tempinho nessa. E, né, basicamente, quando a gente vai olhar, né, para o que é qualidade de vida, a gente tem que definir, né, o que é importante, descrever. Então, uma das formas é assim como eu fiz naquele mapa, né, descrever ao redor.
definir o seu mapa de escolhas, né, e, e ter consciência, né, sobre essas escolhas. Então, geralmente, quando a gente fala, pô, queria estar mais tempo com a minha família, dedicar mais tempo para um hobby, né, cuidar da minha saúde, ou, né, estudar mais, dedicar, aprender alguma outra coisa, uma coisa nova. Qual que é a coisa, né, que geralmente mais ferra a gente, né? Então você pode escrever essas coisas, né, que são prioridade para você no estilo do mapa mental, né, e colocar cada caixinha. E, né, é importante também colocar tudo que você faz, né? Tudo que você dedica tempo, né? Inclusive, né, o lado profissional que consome bastante tempo, né, da nossa agenda. Então, isso vai te ajudar, né, a definir a prioridade, vai te ajudar a definir que se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. Aí como que a gente vai, né, deixar isso mais claro, né, e trazer clareza aí para essas prioridades? Então a gente entra, né, no item 3 aqui, que é fazer menos e melhor. Então a gente tem que tomar consciência, geralmente, né, quando a gente fala, eu gostaria de fazer tal coisa, não tenho conseguido, não tenho tempo. Quando a gente pergunta, mas todo mundo tem a mesma quantidade de tempo no dia, onde você está gastando tempo? Então, muitas vezes, né, o grande vilão, né, onde a gente dedica a maioria do nosso tempo é em relação ao trabalho. E muitas vezes você está sobrecarregado. Então, você precisa tomar consciência da sua sobrecarga e assumir que precisa fazer menos, né? Muitas vezes a gente busca muito, eu principalmente fui esse cara durante, sei lá, uns 15 anos da minha vida profissional, que era o cara que eu preciso ter performance, preciso fazer mais com menos. E, na verdade, hoje a minha lógica é, não, preciso fazer menos com menos, não mais com menos, né? Por quê? Porque eu preciso fazer menos com menos para que me sobre mais tempo para as outras coisas ao redor, né? Para que sobre mais tempo para dedicar aos meus esportes, à minha família, né? O meu filho, as outras coisas, meus hobbies, né? Os meus estudos. Então, tudo isso precisa viver em harmonia. Esse equilíbrio é dinâmico, né? Ele não vai ser uma coisa estática, que vai estar sempre um reloginho, tudo engessado, né? Vai ter horas que às vezes uma coisa ocupa mais tempo, outra ocupa menos. E toda vez que você diz não, diz sim para trabalhar mais que o normal, ou fazer outra coisa, né, que te consome muito do seu tempo, você também está dizendo não para todas essas prioridades, né, que vocês colocaram aqui no chat. Então, isso, né, quando a primeira vez que eu li isso, né, e que foi dentro do essencialismo, que tive esse insight, eu falei, pô, é isso. Eu preciso. Por que, que eu tenho que proteger, né, o tempo? Porque isso vai me sobrar mais tempo para que eu possa, né, dedicar minhas escolhas. Então, por isso, vale você avaliar, né, e aqui eu vou deixar o exercício para você fazer amanhã, né, de dado tudo que você colocou no seu mapa aí, aonde você dedica mais tempo? Qual dos itens do seu mapa, né, que te impede de ter mais equilíbrio? E, né, possivelmente, né, é muito provável, né, que a parte profissional é o que mais, né, vai consumir aí da tua energia, né? E aí vale você espalhar um pouco aí, vale você olhar a tua agenda, entender quais são tudo que está envolvido, tudo que você se compromete, tudo com o teu lado profissional, né? Não só da empresa, mas se você gasta tempo, né, ajudando outras pessoas, participando de comunidade, se você participa de evento, coloca tudo aí. Coloca tudo, tenta olhar para a tua agenda no último mês, veja quanto tempo que você dedicou para essas coisas. Isso vai te ajudar a ter, o primeiro fator, não tenta mudar nada, né? Você ter consciência de onde está indo o teu tempo, e aí depois, né, você pode começar a avaliar. O Amun trouxe até para a gente ali no chat, né, que ele começou, já usou essa regra algumas vezes, desde que ouviu pela primeira vez, algumas oportunidades atraentes, mas que fica na dúvida, né, se deveria fazer. Aí percebeu que não era um sim óbvio, né, e conseguiu deixar passar. Né? Às vezes é aquela oportunidade inegável, né? Pô, vamos fazer tal coisa, vamos participar de tal evento, né? Vamos participar desse programa aqui dentro da empresa, que é super legal, né? E será que aquilo está alinhado à direção que você quer ir? Não é mais uma distração? Vai te levar para o teu caminho? Então, quando, né, você
olha para esse lado profissional, né, para você fazer menos, basicamente você precisa estabelecer limites. Então, uma das maneiras que eu gosto de estabelecer é, por exemplo, você não considerar que você tem as 40 horas da empresa para encher de agenda. Né? Geralmente tem muita gente que tem espaço na agenda, sai alocando e assumindo coisa, né? Porque além das reuniões e agendas que você precisa trabalhar, você precisa espaço de foco e tudo mais. Então, geralmente eu considero, né, que é saudável que você tenha de 8 a 16 horas na tua agenda que não tenha nada. Isso vai te ajudar a ter espaço para lidar com os imprevistos, né, para fazer estudos do trabalho, né, se desenvolver no trabalho. Dentro da sua empresa, né, você vai ter algum foco, né? Muitas vezes você não estabelece muito bem o seu foco, né, as fronteiras do seu trabalho, e você acaba atuando com todo mundo. Então, esse, por exemplo, é um problema que tinha comigo, né? Toda vez que eu entrava numa empresa, aí eu começava a resolver onde eu entrava e daqui a pouco todas as áreas queriam o meu apoio. Então, isso me consumia muita energia. Então, dar clareza de onde era a fronteira, do que eu ia, quais era o tipo de problema que eu ia resolver, me deu clareza para que os outros problemas, né, eu não resolvesse com a mesma intensidade. Aí aqui tem, né, do network, né, teve naquele ano 2017, 18, comecei a participar de evento, ajudar muita gente, aquilo estava começando a me sufocar, então eu comecei a botar limites também, vou participar no máximo um evento por trimestre, não vou fazer mais 5 palestras por ano, não vou ajudar mais que 1 hora por semana as pessoas, então isso vai me ajudando a poder não me afogar, né, no trabalho e não fazer demais, né, porque são coisas que a gente gosta de fazer, mas que se a gente não bota limite, a gente faz demais. Além disso, né, eu também estava começando a dar treinamentos e workshops, então se eu não cuidasse, eu ia ficar trabalhando todo fim de semana e eu queria, né, ter limites claros. Então, esses limites claros me ajudaram a não me sufocar. Né? Um outro limite claro que não estava aqui, mas que eu criei depois e que acho que é muito útil para vocês, principalmente na empresa, né? Ou mesmo assim, as pessoas da empresa eles querem conversar contigo, querem uma ideia, querem trocar ideia. Então eu reservava de 2 a 3 horas por semana para ajudar outras pessoas que não tinham a ver com a área que eu estava trabalhando. Então eu ajudava qualquer pessoa da empresa, desde que ficasse limitado dentro daquelas 3 horas. E aí, mas mais gente quer falar comigo. Vamos falar semana que vem. Mas já tem agendado já semana que vem, então vamos falar na outra. Né? Então, dessa maneira, você vai botando o limite claro ali e vai te ajudando, né, a se comprometer. Os limites claros, eles são muito importantes. Por quê? Né, porque só é realmente livre, né, aquele que sabe estabelecer limites. Então, os limites eles vão te ajudar principalmente a não se ferrar sozinho, porque a gente é o principal responsável pela nossa sobrecarga. Eu reclamava muito, né, em todas as empresas que eu trabalhava, que eu vivia sobrecarregado, que eu tinha muita coisa para fazer, mas na prática era tudo culpa minha, porque eu que dizia sim para um monte de coisa, né? Não quer dizer que todas as oportunidades que me eram colocadas na frente eu tinha que abraçar, mas eu era o cara que abraçava, né? Dizia o sim rápido. Então, depois que eu comecei a ter um pouco mais dessa clareza, me ajudou muito. E os limites claros, né? Eles nos ajudam a buscar o equilíbrio. Né? E o equilíbrio é justamente isso, né? Você criar o tempo. Então, quando você estabelece limite para aquilo que mais te consome, você cria tempo, né, para poder estar com a tua família, né, para aproveitar as coisas simples, para viajar, para passear, né, para curtir, para fazer o que você gosta. Você cria tempo para ter espaço sem nada para fazer, né, fazer coisas ao acaso aqui. É um dos valores que eu gosto muito, né, de ter o tempo livre para não saber o que fazer com aquele tempo livre, né, para poder escolher o que fazer, ou simplesmente só sair sem destino. Muitas vezes eu faço isso, às vezes a gente sai fim de semana, eu e minha família, no sábado a gente sai para ir para a praia, vamos numa praia de bicicleta e de repente quando a gente viu já fomos em 2 e depois de tarde já encontramos outros amigos e aí foi para outra coisa, mas nada daquilo foi planejado, só que aquilo só aconteceu porque a gente se permitiu. Então eu uso muito aqui esse também, às vezes me permitir estudar coisas que eu não necessariamente tem um objetivo claro, mas eu limito pelo tempo. E também, né, cria limite vai te ajudar aí a
com um cuidado físico, mental, meditação, atividade física, consciência, né? Que eram coisas que eu estava buscando, né? Continuo buscando, alterei, já ajustei vários desses aspectos, mas é o que dá clareza, né? Aqui, nesse caso aqui, é muito a direção, né? Pô, o que eu quero fazer? Para onde eu quero ir? Então, todas as minhas escolhas, né, também me levam, né, para esse caminho, né, de buscar mais esse equilíbrio. E com base nisso, né, eu criei todo o meu mapa de escolhas. Então, esse é o meu mapa de escolhas e esse, né, mapa é o que vai ajudar, né, é o me autoliderar. Então, que esse é um dos segredos aí, né, da autoliderança. Então, né, e com base nisso, essas são, né, as 4 dicas principais aqui dos desafios. E queria ouvir de vocês aí, né, quais que mais impactaram, porque, né, ter clareza das suas prioridades é o que te liberta, né? Se você não é consciente das suas prioridades, né, você vai focar na prioridade de outra pessoa, né, de forma inconsciente. Ó, a Karina colocou aqui no chat: meu primeiro limite foi no horário de trabalho, pois estava estralando, estralando as horas sem descanso. Você sabe que uma coisa que é engraçado que a gente aprende com as pessoas, com os amigos e com os inimigos, né? É exagero falar amigos e inimigos, mas tem uma. Eu tive um chefe que não foi, acho que foi o pior chefe que eu já tive, mas ele me ensinou uma coisa bacana. Se você começa a responder o WhatsApp 8, 9 horas da noite, você dá permissão para que as pessoas te mandem o WhatsApp às 8, 9 da noite, né? Então não responda, né? Deixa para responder no outro dia, né? Você vai criando limites ali, às vezes são detalhes, né? Bacana, Caco. Cara, assim, deixa eu falar 2 coisas. O povo hoje está tímido aqui, o pessoal interagiu bastante no chat, mas não, ninguém levantou a mão aqui, fez perguntas. Eu coloquei um link ali que eu fiz um post no LinkedIn, com umas fotinhos aqui do que o Caco falou. Entrem lá, marquem lá que vocês estavam presentes. Eu acho que é legal para a gente poder fazer network. E não saiam ainda. Espera aí que tem mais uma coisa aí que o Caco tem para falar, que é... E tem um sorteio aqui, né, Caco? A gente esqueceu de falar no começo, né? A gente vai sortear aqui, tem uma surpresa para quem ficou até agora, certo? É isso aí. Então, pessoal, então essa ideia aqui do mapa, né, quem quiser, né, tem um post meu, que a gente vai depois encaminhar ali por e-mail para vocês, mas se vocês procurar lá como apliquei limites na minha vida, Caco, no Google, né, vocês vão achar já aquele post que fala um pouco desse mapa. E nesse sábado a gente vai ter também um workshop, né, de autoliderança, que é como você se tornar um profissional estratégico, né, e assumir o comando aí da sua própria vida. Então, onde eu vou guiar vocês para construir esse mapa. Então, a gente vai navegar sobre as práticas do essencialismo e para que vocês possam, o objetivo é que você saia ao final do workshop com o seu mapa e que vai te ajudar, né, a ter equilíbrio. Então, e a gente vai sortear uma vaga, né, para vocês que estão online aqui com a gente. Então, caso você já tenha se inscrito, né, e ganhar, você pode, né, presentear outra pessoa. E, né, e a gente conta também com a recomendação de vocês, né, para participar. Vai ser, né, nesse sábado. Mas Então, vamos lá, assim, Caco, a alguém tinha ideia lá no levantado a mão. workshop, a ideia no workshop é acelerar a construção disso daí, né? Você vai Exato. trazer aí um pouco do teu ensinamento e apoio aí para que esse mapa seja construído aí num sábado de manhã, com apoio, com técnica e tudo mais, né? Além disso, né, a gente vai ter a troca, né, é um workshop prático, então, claro, tem pouca coisa de teoria, mas a gente vai cair muito no mão na massa. E depois, né, a gente vai ter um grupo no Telegram de trocas e possivelmente, né, o pessoal vai se ajudando. Então, além disso, você vai se conectar com outras pessoas, né, entender o desafio dos outros. E é uma maneira também de a gente criar um grupo de apoio ali, né, e uma grande comunidade Legal. que se ajuda em torno desse tema. Bacana, importante. Posso compartilhar a tela aqui? Já preparei o sorteio aqui já. Ó. Pode, bora lá. Deixa eu tirar aqui. A gente tem um ingresso, né, Caco? É isso, né? Isso aí. Uhum. Eu coloquei aqui 10 pessoas no sorteio, porque se vai ganhar quem ficou aqui até o fim, tá? Então eu vou sortear aqui
10 nomes. Se o primeiro nome não tiver aqui, a gente vai para o segundo. Se o segundo não tiver aqui, a gente vai para o terceiro. Enfim, aqui o primeiro nome que tiver aqui ganha, leva o convite. Pode ser? Marca esse checkzinho ali, visualizar nomes ao clicar. Daí, conforme você vai clicando. Visualizar nome somente ao clicar. Tá bom. Sim. Então vamos lá. Sortear agora, ó. Cadê o baterista aí, ó, para ajudar agora? Pronto, sorteio. Aí você temos aqui os nomes. Como você clica, ele vai mostrando. Joia. Gisele, tá por aqui, Gisele? Dá um oi aí no chat aí. Deixa eu ver os nomes aqui das pessoas que estão ao vivo. Não, Gisele, acho que não temos Gisele, não. Não temos Gisele. Então vamos para o próximo aqui. A Débora. Ó. Débora também não. Também não. Se vocês conhecem essas pessoas e elas não estão ao vivo, avisem que elas perderam a oportunidade aí, ó. Helena. Temos Helena. Por isso que eu já coloquei 10 aqui, ó. Não teve foi. muita inscrição. Dilma. Não. Se não der desse jeito pelo nome, a gente bota um sorteador de número e vamos pela ordem alfabética aqui, daí a gente pega um número. Tá bom. David Jordão. David. Também não. Olha, eu vou abrir todos aqui, Caco. Se tiver alguém aqui, ó, a pessoa levanta a mão aí, senão a gente vai pro sorteador aí, ó. Caroline não. Maurício não. Alana não. Deus não também. Então vamos fazer diferente. O Rodrigo tava, mas ele saiu antes. Ah, então avisa ele. Finalzinho. Avisa ele, Daniel, que ele perdeu. Não, eu não conheço, eu só vi ele sair. Ah, tá bom. Tá bom. Vamos lá, então, mas vamos lá. A gente faz o quê? A gente vai sortear um número aqui. Vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tem 20 9, 10, pessoas 11, ao vivo aqui. 12, 13, 14. Um número entre 1 e 20. Sei. E 20. Então vamos lá. A gente vê pela ordem alfabética, vai contando. É isso aí. Aí a gente conta aqui no chat, ó, e vê o número da pessoa aqui que... Não saiam, então fiquem todos aí. Vamos lá. Ó, vou clicar. E que se não ganhar, o que faz, Caco? Aí compra lá no softwarezinho, tá aberto as vendas ainda? Tá aberto também. Tá aberto também? Então tá bom. Então a gente põe o link aí para quem não ganhar. Vamos lá, número 4. 4? Ó, número 4 aqui. Quase que é você, Caco. Não, calma, aqui tá valendo para mim a Camila. É a Camila Yumi Fukaha. É assim que fala? Fukaha, eu falei correto? Tô aqui, ó, a Camila tá aí. Isso, Camila, parabéns, Camila. Você ganhou o curso aí com o Caco nesse sábado agora. Muito bom. Você me manda uma mensagem para mim, Camila, ali, pode ser ali no Instagram, no @CacoXP ou no LinkedIn ali. E aí amanhã a gente vê como te adiciona lá certinho, mas já me manda lá. Deixa eu tirar um print screen aqui, ó, na mesa para guardar isso aqui. Foi a Camila que ganhou. Não, peraí, Sigmar, pera um pouquinho ainda aí. Caco, e para quem está interessado aí que não ganhou, como é que faz? Então, a gente tem, na Zoom, também a gente vai mandar por e-mail, mas tem o evento. Então, o workshop vai ser nesse sábado, né? Vocês podem se inscrever nesse link que eu vou colocar aqui no chat aqui para vocês. Né? Podem clicar lá e conhecer mais. Deixa eu ver aqui, cadê o chat? Eu estou colocando aqui, ó. Coloquei aqui, ó, Software Zen, autoliderança. Vou pôr no post lá no LinkedIn também. Então, dá um like lá, ó. E no post lá do LinkedIn, que aí depois fica fácil marcar todo mundo lá, ou fica fácil a gente acompanhar por lá. Então aí, se você ficou aqui até o fim, também, pô, me manda, né, manda lá, ou no LinkedIn, ou lá no Instagram, né, @CacoXP, manda o que você achou aqui, qual foi o ponto que mais te marcou. E, pô, vamos às dúvidas aí do pessoal também, quem tiver dúvida, pô, levanta a mão, bota aqui no chat,
o que que mais, né, o que que mais impactou você, o que que talvez, pô, gostei disso, mas estou com dúvida de como aplicar. Também fica à vontade de perguntar aqui, né? A ideia também é que a gente possa, né, contribuir aí com vocês e poder gerar insight. Legal, Amon, meu caro Amon, faz tempo que a gente não se fala, hein, Amon? Tudo bem com você? Fala aí, gente, tudo bem? Tudo jóia? O que que te marcou aí? O que que te chamou mais atenção aí no papo do Caco aí? Tá me ouvindo bem, Leandro? Eu tô com o fone aqui sem fio, não sei se tá fazendo áudio. Tá ótimo. Mas essa mensagem do Caco aí, eu já ouvi algumas versões dela, né? Eu comecei lendo o post que ele citou do LinkedIn, depois assisti alguma palestra que ele deu em algum lugar, não sei onde, convidei ele para ir lá na empresa, ele fez uma palestra, e aí ele sempre vai trazendo um item novo, né? Um foco novo, vai acrescentando, acho bem legal isso também, né? E, inclusive, depois da palestra dele, no mês seguinte, a gente fez entre a gente lá um mini workshop. Tipo assim, vamos tentar fazer esse mapa aqui, tipo um rascunho só, né? Só para começar, só para sair da inércia. Então, assim, essa mensagem ela tem sido bem importante para mim. Eu comentei no chat, né? Eu acho que eu ainda não tenho um mapa assim explícito, todo definido, mas pelo menos algumas coisas já vão ficando mais claras na minha cabeça. E claramente consigo hoje já dizer um pouco mais de não para algumas coisas, ter um pouco mais de equilíbrio para mim. Aquela frase que eu citei até no chat aí, né? Se não é um sim óbvio, então é um não óbvio. Claro que às vezes eu acabo dizendo um sim para algo que eu não deveria, né? Mas quando eu percebo que eu estou na dúvida, pô, será que eu topo essa ou não topo? Aí às vezes eu lembro e falo, não, se eu fiquei na dúvida é porque não é minha prioridade, não é meu foco. Então eu consigo imediatamente saber, não, então vou deixar essa passar. Deixa para outra pessoa, deixa para a próxima, então às vezes eu lembro e isso já me ajuda. Eu lembro até no Scrum Gathering Rio, foi quando eu encontrei a primeira vez o Amon presencial, né? E eu convidei ele até porque eles tinham rodado, a gente fez a palestra lá e a gente convidei ele para montar uma palestra, um mini workshop desse, né, para o Agile Brasil. E daí o Amon já foi rápido, ele falou, não, pô, não gostaria, mas não posso, porque tenho um compromisso com a minha família e tal. Eu falei, pô, já aprendeu. Já. Né? E depois eu convidei ele de novo, falei, olha, né, eu vou mandar, se você quiser, né, participar, ver aí. Aí acho que o cenário mudou, né, ele avaliou que era possível, né, na época que... Mas a primeira resposta foi um não, né, tipo, pô, perfeito, né? Então, e aí até depois abriu outras possibilidades e tal. Mas foi algo que eu vi já você aplicando. O que mais aí? Quem mais aí? Muito legal. Vamos ver vocês, Leandro, Caco. Muito Você bom, está Amon. ligado aí ainda. A Lívia estava no encontro lá com a gente também, cara. Ela está conectada aí ainda, a foto dela saiu. Bacana. Ó, a Camila já mandou mensagem aqui no Instagram, né, que ganhou. Tem aqui o Hélio, né, o Paul, a Karina, o Lucas. Quem mais aí? O que vocês acharam aí? Quais são as dúvidas, desafios? Quem já aplica alguma coisa nessa linha? Quem já tinha visto ou lido o essencialismo e agora teve uma outra perspectiva aqui vendo, né, o conteúdo? Tem aqui Sabe também. que, enquanto o povo aí perde a timidez, essa coisa de as coisas não são pessoais, eu acho que é um papo bastante importante para os dias de hoje, assim, né? Tá tudo muito aflorado, assim, né? Tudo, qualquer fala machuca muito, né? Eu acho que esse é um ponto bacana. Acho que é um ponto bacana esse olhar de as coisas não são pessoais, né? Você já me disse não, né, Caco? Eu já ouvi não do Caco aí já com algumas ideias assim. Ele falou não para mim, coisa e tal. E realmente não é pessoal, né? Não conectou, a ideia não fazia sentido ali, tem que fazer sentido para os dois lados, né? E é isso daí, muito bom. Olá, o Sigmar tá falando. Deixa eu botar o óculos, senão eu falo das pessoas erradas, rapaz. Eu não consigo. Sigmar, falei certinho. Livro de cabeceira, leitura indispensável. Amon, maravilha, Amon. Obrigado. Obrigadão, gente. Ó, outras dicas aí para vocês de livros, né? Então tem o Essencialismo, foi o que a gente falou aqui, né? Mas queria dar outras dicas aí também. Tem esse aqui, o Dá um Tempo, da Isabela Camargo.
A Isabela Camargo, ela é jornalista, né? Ela era da Rede Globo, ela teve um burnout ao vivo e, e ela fez uma entrevista super extensa. O livro é muito legal. Ela entrevistou várias pessoas sobre esse assunto, né? De essa relação com o tempo, sobrecarga. É um livro muito legal. Foi um livro que eu li no ano passado, assim, uso ainda bastante. E tem um outro também que tinham me recomendado acho que em 2019, e eu tô lendo ele agora, que é esse aqui, O Sucesso Está no Equilíbrio, que não é um livro muito famoso, do Robert Wong. Sucesso Está no Equilíbrio é um livro, o Robert Wong, ele é um cara que nasceu na China, veio morar no Brasil e também trabalhou bastante nos Estados Unidos, então ele tem essa cultura oriental com né, essa coisa americanizada e brasileirada, né, essa tríade aí. E ele traz também uma visão bem interessante. Estou gostando bastante do livro e é muito bom. A Karina falou que já leu o Essencialismo depois da palestra em Floripa. Agora está lendo o Sem Esforço também. O Sem Esforço é o novo livro é o livro que ele lançou ano passado, né, do Greg. É esse aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui. Então, é um livro novo. Eu até vi que muitas das coisas que o Greg é o autor, né, do Essencialismo, que ele fala nesse Sem Esforço, que ele mesmo não aplicou o essencialismo, e aí se ferrou bastante, teve muita sobrecarga depois do lançamento do livro. E eu vi que várias das coisas que eu apliquei ali no mapa, né, que pô, se ele tivesse aplicado, ele teria, né, aprendido. Então, achei bem legal, porque várias conclusões que ele chegou, né? Eu falei, pô, cheguei nessa mesma, então, né, acho que estamos alinhados. Muito bem. Dúvidas? Ó, a Karina escreveu aqui. Lipa, agora estou lendo sem esforço também. Sempre é bom reforçar essas dicas e enfatizar isso na minha vida. Precisa de uma reciclagem aí, né? Porque o dia a dia é corrido, a gente vai se perdendo. Então, não vai rolando um desgaste ali, Caco? Eu acho que é bacana reciclar isso de vez em quando, né? O meu principal capítulo que eu leio de tempos em tempos é o Limitar, né? Tem até uma marcação aqui, que é o capítulo do Limitar, do Essencialismo, é o livro que é o capítulo que eu leio de vez em quando. Tipo, é o meu capítulo preferido, assim, porque para mim esse é o segredo das coisas todas. Legal, muito bom. Até aproveitando aqui, é um prazer rever o Caco. Encontrei ele no Caipira Ágil, tive a oportunidade de conversar bastante com ele lá. Contando um pouquinho assim da minha experiência, eu li o Descubra Seus Pontos Fortes, né? E foi um livro que me ajudou bastante a entender aquilo que eu gosto e tentar impulsionar ao máximo, né? E eu achei esse livro sensacional. Algo que o Caco trouxe, que é algo que eu preciso treinar para fazer um pouquinho melhor, é o dizer não com elegância, né? Muitas vezes, quando eu preciso dizer um não, eu deixo a resposta, 4 horas com a pessoa esperando, sabe, para falar um não. Então, eu tenho essa dúvida. Como eu posso dizer não com elegância? Uma das formas de dizer não com elegância, né, depois que você cria o seu framework, é você principalmente comunicar para as pessoas ao teu redor, né, o que é prioridade para você e quais são os teus limites claros. Então, por exemplo, vamos supor que para você é super importante o seu treino de um exercício físico tal hora que você faz 3 vezes por semana. E aquilo acontece, sei lá, segunda, quarta e sexta, né, no horário, sei lá, das 6 às 19. Então, aquilo para você é super importante. Então, qual a questão? Você comunicar para as pessoas ao teu redor, né, que aquilo é importante para ti e tal, né, que naqueles dias, né, você vai, né, sair um pouco antes e que, né, você vai negar qualquer coisa em cima daquele horário. Então, quando alguém né, esse é um exemplo simples, né, mas que também é aplicável. Quando alguém te falar algo nesse sentido, falar, pô, precisamos fazer um negócio tal, pô, podemos fazer depois?
pô, esse horário é meu, né? Já está reservadíssimo, mas eu posso ver no outro dia, cedo, né? Logo cedo, né? Ou outras questões que são importantes, né, para você, às vezes né, você tem delimitar a clareza do horário de trabalho, né? E para mim era bem difícil isso eu sempre trabalhava mais, porque o trabalho é uma coisa que eu gosto, e se eu não cuidar, eu faço demais. Então, dá clareza e fala, olha, eu vou fazer tudo dentro do horário normal, a gente pode estar dentro, mas eu não vou responder nada à noite, né? Igual o Leandro falou. Então, o meu diretor, ele costumava mandar mensagens à noite e tal, eu falava, ó, pô, pode me mandar, só fica avisado que eu nunca vou te responder nesse horário, né? Não importa se você mandar logo depois, eu vou te responder no outro dia, né, com a prioridade, mas não ache mal eu não te responder. Eu não vou responder de propósito, eu posso até ver a mensagem, né? Talvez você vai ver o azulzinho lá que eu vi, e eu vi e não te respondi porque eu não quis mesmo. Então não leve nada pro pessoal, porque eu vou responder no outro dia, porque provavelmente eu estava fazendo outra coisa e tal. E E então, ajuda, né? O WhatsApp tem que ser assíncrono, né? Esse negócio do cara que manda bom dia e fica esperando você responder, fala sério, né? então é uma questão de você alinhar algumas práticas, geralmente, que vão te ajudar a dizer esse não com elegância, né? Então, aí a gente tinha esse combinado, às vezes ele mandava mensagem no Slack, ou no WhatsApp, ou por e-mail. Então, às vezes ele até falava, ó, te mandei, eu sei que tu não vai responder agora, mas amanhã de manhã dá uma olhada com prioridade nisso para mim, que eu sei que é importante. Então ele já entendia e não ficava nada mal entendido, sabe? Então, a grande questão do não com elegância é você se antecipar, né? Então, outra coisa que eu já usei muito, pô, tem alguns temas que eu falo em palestra. Às vezes, muitas empresas me convidam para falar sobre alguns temas, ou evento, me convidam para falar sobre alguns temas. Só que são temas que não estão na minha lista. Eu tenho uma lista de temas que eu falo. Daí eu falo, esse tema eu não falo, porque eu falo sobre esses aqui. Eu posso te falar, talvez que você está precisando, eu posso te falar sobre esse tema, se te interessar, mas esse especificamente aí eu não falo. Por mais que eu saiba, eu não vou falar. Então, isso ajuda a dar clareza. Ou, tipo, tenho X eventos que eu vou dar por mês. Então, tipo, já estourei meu limite esse mês, eu posso no mês que vem só. Pô, mas eu queria muito essa semana, porque eu preciso. Pois é, mas não vai dar. Eu acho que às vezes o dizer não com elegância para o chefe até colocar na mesa, né? Ó, tem 10 coisas que eu preciso fazer aqui, você está pedindo a 11ª, não vai dar tempo. Me ajuda a escolher uma aqui para a gente tirar aqui, para trazer essa coisa de escolha junto também. Eu acho que é uma forma também, Boa, né? também. É isso. E eu acho que não tem nada demais, né? Esse é meu horário para tal coisa, eu não vou, né? Então, é por aí. Bom, Lucas, tem um post também que talvez possa te ajudar, que é Como Ser um Profissional Estratégico, que foi um post que eu escrevi no começo desse ano, que também tem uma dica lá, uma delas é comunicar o seu plano, né? Que tá linkado com essa que o Leandro comentou. Então, é uma maneira de você diz o que você vai focar, e, ou seja, o que não está lá você não vai focar, né? E aí, às vezes, alguém quer, pô, eu quero trazer, mas eu queria muito repriorizar, trazer isso para agora. Pô, beleza? Então, o que a gente deixa para depois para botar isso agora, né? E aí, né, traz à tona essa negociação também. eu acho ótimo essa daí, porque quando as pessoas precisam te ajudar a escolher, elas mudam de opinião, às vezes, rápido, assim, né? Exatamente. Não sei se fez sentido, Lucas, ou se tem algum cenário específico que você tem mais dificuldade de dizer não. Eu tentei navegar em alguns aspectos aqui, né? Isso fez total sentido. Obrigado pela ajuda aí, pessoal. Legal. Vamos pegar a última aí. Quem mais? Quem quer trazer mais um tema aí para a gente fechar a última? Posso ter uma dúvida, né? Que eu coloquei ali, referente a conversas difíceis, né? Que também é um ponto que pega, assim, principalmente quando as pessoas impõem alguma coisa em você, né? Ou sobre você, sobre algum determinado acontecimento, algum assunto, né? E como é difícil a gente, por exemplo, falar e vender a nossa ideia para a pessoa, né? Para ela entender o nosso lado. É difícil ter essas conversas, né? É difícil falar sobre isso. Esse é um ponto que me pega hoje.
Mas você tem um exemplo assim, Camila? Para ficar mais palpável, que isso pode ser uma coisa muito pessoal, pode ser de trabalho, pode ser. Por exemplo, assim, trabalho como agilista, né? Então, eu sou iniciante ainda, estagiária, e aí umas coisas que me pegam, por exemplo, às vezes fazer uma retrospectiva, a pessoa fala, não, não vamos fazer não, vamos deixar para a próxima. E a pessoa já impõe isso pro time, já fala isso para todo mundo, e aí eu fico tipo, tá, então é difícil, né? Tem que sentar para conversar, para falar sobre isso, para vender essa ideia, né? Nossa, Nesse que... dá um papo inteiro esse ponto aí, né? Não sei se Caco, você quer. Não, vamos lá, eu acho que tem alguns aspectos que podem, né, ajudar nesse ponto. Né, o primeiro talvez você ter um papo mais franco, né, com essa pessoa exclusivamente, né, no sentido de que apresentar para ela os efeitos, né, de a equipe perde, né, ao não, por exemplo, ao não realizar, né, a retrospectiva, e trazer também, por exemplo, às vezes aspectos que você já visualizou que estão acontecendo e que seria um ótimo momento ali para discutir, né, e que caso não tenha, esses problemas vão persistir, né, vão continuar. Então, geralmente eu gosto dessa linha, né, de pensamento, onde você traz a tua maior clareza que você está tendo ali sobre o momento e por que você entende que é relevante. E, em segundo ponto, trazer para a pessoa tipo de que ela pode te conversar contigo antes, né? Porque às vezes você pode colocar como que você se sentiu afetado ali naquele cenário, e falar, olha, pô, você atravessou a minha responsabilidade e acabou gerando todo um mal-estar, né? Pô, toda vez que você sentir algo nessa linha que a gente pode talvez pular alguma etapa, né, ou né, que você entende que talvez não está sendo relevante, pô, me procura, né, vamos conversar, vamos achar, talvez você não esteja, às vezes você está com uma visão só sobre uma ótica, né, e pode ser que você não esteja vendo todo, e por isso está achando isso, está achando a situação. Então eu chamo de abraçar a técnica do abraço, né? A pessoa acha que você vai lá brigar e fala, cara, vem comigo, né? Não me ferra, né? E ouvir da pessoa também, eu acho que assim, Caco, de por que ela não quer fazer, né? Eu já ouvi feedbacks do tipo assim, a gente a gente senta aqui, desenha um monte de coisa, aí eles empurram um monte de trabalho, não tem equilíbrio da capacidade com a demanda, a gente não consegue fazer rodada nisso, nada disso, então a pessoa está frustrada, por exemplo, né? Então, está frustrado com fazer esse tipo de trabalho, as coisas não andam, ou tem alguma dinâmica dentro da retrospectiva que incomoda a pessoa é mais introvertida em alguns aspectos lá, e as pessoas colocam ele em alguma dinâmica ali que ele tem que fazer alguma coisa que ele não gosta. Eu acho que tem que tentar entender um pouquinho também o que esse ser humano ali tá sentindo também, tá, Camila? Acho que no teu lugar aí você precisa fazer um pouco disso. E aí eu vou falar uma coisa aqui que muitos talvez não gostem, mas, cara, talvez nem sempre precise mesmo fazer, tá? Às vezes dá um intervalinho assim, tá numa cadência a cada 15 dias fazendo, por exemplo, assim. Às vezes chega uma hora que dá uma esgotada um pouco, assim, aí pular uma, né? Talvez não faça tanto mal, assim. Então, eu acho que cai na coisa que o Caco falou ali do equilíbrio, né? Você tem um papel que estão esperando que você faça, entendeu por que a pessoa está tão incomodada com aquilo, acho que faz parte do abraçar que o Caco falou, e eventualmente, em algum momento, pular mesmo, deixar o time. Eu já vi algumas retrospectivas que saem em faísca ali, então chega uma hora que as pessoas se desgastam com isso, né? Você mostrar que dá para fazer de uma outra forma, mas como fazer isso se as pessoas já estão desgastadas, né? Trazer um outro nome para esse lugar. Vamos fazer uma reunião aqui para a gente bater um papo aqui, coisa e tal, e aí você promove uma dinâmica diferente ali. Tem que entender um pouquinho o que está acontecendo naquele cenário, tá? Eu iria um pouco por esse lugar aí. Eu não sei se o Caco concorda, se faz sentido.
Eu acho que dá um papo inteiro isso aqui, né? É. Dá uma conversa significativa inteira aqui. Não, é isso aí, acho que estou de acordo. Vamos ver se para Camila fez sentido, né? Talvez ela até já tenha praticado algum nessa linha. Às vezes o que a gente acha que faz sentido, às vezes não faz também, né? Eu acho que nesse lugar, assim, a gente assumir que aquilo é uma regra de ouro, que tem que ser feita naquele momento, daquela forma, eu acho que a gente é treinado para isso, né? Tem que fazer, tem que não sei o quê. Então, às vezes eu acho que tem que parar e ouvir, entender o que está acontecendo do outro lado ali. Eu acho que esse teu papel aí é muito de escutar, assim, fazer boas perguntas, sabe? De repente, durante as reuniões diárias ali, trazer uma métrica, trazer alguma outra coisa aí que possa ir gerando boas conversas ali, né? Você já vai promovendo um pouco disso, aí você marca uma reunião que você não chama de retrospectiva, para discutir aquela coisa daquela métrica que você mostrou ali, um IP-Aging, por exemplo. E aí você promove essa reunião, chama de melhoria contínua, sei lá. Acho que vai traçando caminhos ali, né? De forma a hackear o sistema, né? É isso aí. Fez sentido, Camila? Fez sim, obrigada. Imagina. Bem-vinda a esse mundo de malucos aí que a gente vive, né? Muito bom. Caco, adorei. Aprendi mais um pouquinho contigo. Vou estar lá te ajudando no sábado, né? Então, estou ansioso aí para ver lá e ver se eu consigo sair com o meu mapa, sair com as minhas coisas, me acelerar aí também nesse lugar. Muito bem. Gente, para quem ficou até agora, tem bastante gente com a gente aqui até agora. Muito obrigado. Para quem está vendo a gravação, o evento, o curso eu vou colocar lá na descrição aí no YouTube, tem o link aí para o workshop. O workshop vai ser gravado, então vai dar para, se você está vendo gravado e já passou da data do workshop, não tem problema, você pode entrar lá, comprar e ver o workshop gravado, repetir os exercícios, entrar lá no grupo do Telegram e fazer. E só a questão do certificado, só ganha certificado quem tiver ao vivo, regra do software Zen. Certo, senhor Caco? Brigadão. Boa noite. Senão vai dar 9h30, o Caco já vai falar não para mim, né? Amanhã eu tenho que acordar cedo, vou remar. 5h30, já estou lá no mar remando. Rapaz, Então tá bom, gente. Brigadão. Foi ótimo. Valeu. Valeu, galera. Obrigadão aí. Até mais aí. Nos vemos na próxima.